Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgatastes com o teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Mais ou menos 445 a.C., o povo estava sofrendo as consequências do cativeiro, mas as consequências da desobediência a Deus em não cumprir seus mandamentos. O livro de Neemias revela grande preocupação com a restauração adequada da soberania de Deus sobre Israel, de acordo com as formas cultuais e estipulações legais das alianças anteriores. A primeira oração de Neemias o identifica com o propósito de Deus para Jerusalém e com sua aliança mosaica. Assim, o propósito do livro vai além da reconstrução da cidade e seus muros, pois aponta para o restabelecimento de Jerusalém como a cidade de Deus, escolhida na terra como centro de adoração. Entender a soberania de Deus e sua santidade é fundamental para a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, mas principalmente para que o povo reconheça os seus pecados, se quebrante e arrependidos busquem a face de Deus para a restauração do culto a Deus em espírito e em verdade. Chama a atenção dos irmãos. Nós vamos reconstruir um templo. O fundamento desse templo é Deus que vai colocar. Não é o pastor Zé Carlos, nem nenhuma das famílias da primeira igreja batista. Nós devemos fundamentar a obra em pessoas, em famílias, em nomes, em títulos. Porque Deus derrubou o templo? Não sei. Posso até pensar. Posso até querer imaginar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que Deus quer que Ele esteja soberano na nossa vida e na vida da igreja. Já afirmei várias vezes que nem todo sofrimento que enfrentamos tem a ver com pecado. Mas o povo de Deus, em muitas ocasiões, sofreu e sofre como consequência da desobediência a Deus. Em face ao sofrimento e humilhação em Jerusalém, Neemias se quebranta e confessa seus pecados e o do povo, buscando o favor de Deus, buscando a restauração da cidade e do culto sincero a Deus.
Neemias ouve o relato da situação dos judeus em Jerusalém. No verso de 1 a 3, nós vamos vendo ele perguntando a Anani, provavelmente seu irmão de sangue, é os que estavam com eles, que vieram de Judá, com outros homens. E ele perguntou acerca dos judeus. Os que restaram, os sobreviventes. Alguns estudiosos acreditam que alguns que ficaram, que não foram para o cativeiro, estavam também sofrendo a humilhação, tristeza. Os que conseguiram voltar, quando já começa a voltar, esses que sobreviveram, a luta que foi, a espada, a fome, a praga, as dores, os que lá no Egito, no cativeiro babilônico, perderam suas vidas, morreram por conta da idade, morreram por conta da enfermidade, morreram por conta do plano de justiça divina. Esses que sobraram agora estavam envergonhados, humilhados. Quando nós não obedecemos a Deus, seremos humilhados. Sofreremos as consequências que Deus impõe sobre nós. Às vezes ficamos confusos, achando que Deus não vai fazer tal coisa. Como pode um Deus de amor aplicar justiça sobre os seus filhos? E ele mesmo responde: vocês que são pais, disciplinem os vossos filhos, porque eu, como Deus soberano, não disciplinarei aqueles que amam. E veja a comparação e aquilo que ele afirma. Vocês amam os filhos de vocês disciplinam. E às vezes a nossa disciplina é injusta. Mas a disciplina do Senhor é perfeita. É corretiva. É cheia de graça e amor. Neemias tem uma notícia triste, mas ele já sabia porque ele sofria as consequências disso. Ele estava fora da sua terra, servindo ao rei, com certa liberdade, mas com algumas restrições no próprio culto, na própria terra, com a história de um povo que foi dizimado por conta da mão soberana de Deus. E nós, como servos do Senhor, hoje não estamos isentos disso, porque Deus continua o mesmo. Ele tem disciplinado ainda hoje os judeus, que não submete à sua vontade. E nós também, que agora somos um povo com os judeus, porque Jesus quebrou a barreira que existia entre judeus e gentios, e somos um só povo, uma só comunidade, uma só sociedade, para o louvor da sua glória. E se formos desobedientes, nós receberemos as consequências. São os judeus que restaram, são os que ficaram, são os que retornaram. Eles sofrem grandes sofrimento e humilhação. O muro foi derrubado e as portas foram queimadas. Mas eles sabiam que alguma coisa ia acontecer por conta da desobediência. Nós sabemos que algo vai acontecer por desobediência a Deus, quando desobedecemos a Deus. Não tem o ditado que diz, quando a gente desobedece, alguma coisa acontece? As mães gostam de dizer isso para os filhos, e os pais também. E nós sabemos disso. E hoje, aqueles que ouviram isso da mamãe e do papai, e agora que são pais, dizem a mesma coisa. Mas se você for ver, lá no texto de Jeremias 25, de 4 a 11, diz assim: Jeremias 25, de 4 a 11. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouviram nem lhe deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas obras mais, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoque a minha ira com ídolos feitos por vocês. Eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira
com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim a vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Palavra do Senhor. O muro foi derrubado, representava a fortaleza física de segurança da cidade. O muro construído para defesa, para proteção. As portas foram queimadas. Não tem muro, não tem portas. Ainda que ficou um pedaço de muro, teria uma entrada fechada. Portas. O Senhor queima. Os judeus haviam perdido a proteção física. Os judeus perderam a proteção espiritual. Os judeus perderam a proteção social. Os judeus perderam a proteção econômica. Deus não os abandonou de um todo, mas os entregaram à própria sorte, assistida por Deus, direcionada pelo servo Nabucodonosor, que não era crente, mas Deus, na sua soberana vontade, ele alinha a responsabilidade humana com a sua soberania e usa um ímpio para disciplinar o povo. Abacuque ficou confuso. Como pode tu, um Deus santo, permitir que um perverso venha nos disciplinar? Como pode Deus Todo-Poderoso, que chamou Israel e vocacionou para ser um povo de adoração, permitir que o mal chegue entre nós? Deuteronômio 28, verso 58 a 68. Deuteronômio 28, 58 a 68. Se vocês não seguirem fielmente as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade, desgraça, não registrada neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazer-os prosperar, aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão, entretanto, estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado a outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeiras e de pedra, que vocês, os seus antepassados, nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos, de tanto esperar a alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará.
chama a atenção da igreja. Pelo menos no meu tempo de primeira igreja batista, pastor Baruque, pastor Zé Carlos e outros pregadores do evangelho que pregaram na nossa igreja, membros da igreja sem ser pastores, advertiram o povo de Deus para andar conforme a vontade de Deus. Os que ouviram permanecem firmes. Os que negligenciaram o Senhor estão por aí, espalhados, sofrendo, clamando, sem paz, sem alegria, sem vida. A palavra do Senhor é para todos aqueles que creem nele e temem o seu nome. E se nós não buscarmos vigiar e orar, corremos o risco de sermos tragados, tropeçarmos e vivermos experiências longe do Senhor, que vai trazer para nós feridas profundas, degenerativas, que só poderão ser curadas a partir do momento que se buscar o Senhor dos Senhores para a cura perfeita e ainda pedir misericórdia para que possa viver com as consequências. Há muita gente brincando, negligenciando, que estão fora dos nossos atos e ainda apontam para a igreja dizendo: a igreja não me ama, a igreja não é santa, a igreja tem problemas. Isso é uma questão de intimidade com Deus. E se há realmente essas questões que alguém pode até dizer, Deus nos chamará a razão para a disciplina. E cada um de nós deve se acertar com Deus e viver para a glória do seu nome. Não podemos ser acusados diretamente da culpa e do erro de ninguém, mas se de alguma forma provocamos o tropeço de uma pessoa, de várias pessoas a quem nos relacionamos como irmãos, devemos pedir a Deus misericórdia, perdoar e pedir perdão, para que não sejamos culpados quando Deus sondar o nosso coração e a nossa consciência. Ouvindo isso, Neemias chora, comovido pela situação. Ele diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Estarrecido, Neemias se senta para refletir e chora amargamente. Podemos ver a nossa situação e a situação das pessoas, a situação da igreja, a situação do mundo e não ter nenhuma interferência no nosso pensar, no nosso coração. Podemos ver o quadro em que se apresenta no mundo e não tem nada a ver com isso, eu estou aqui no meu cantinho. Podemos ver as necessidades dentro da nossa igreja mas Neemias, ouvindo, ele fica estarrecido. Era o seu povo, era a sua gente. Ele sabia do Deus maravilhoso a quem servia. Ele conhecia a história do seu povo. Neemias se senta para refletir e chora amargamente. Amados irmãos, não sei vocês, mas eu preciso que Deus me faça chorar ainda mais pelos perdidos, pelos necessitados, por aqueles que não estão realmente querendo obedecer a Deus. Eu preciso chorar mais por mim mesmo, por minha família, pela igreja, pelo mundo. Nós precisamos ver o mundo, ver as pessoas, principalmente aquelas que necessitam, e assim chorar amargamente.
Nós precisamos ficar inquietos e não nos acomodarmos com o que está acontecendo. Neemias passou dias inquietos, passou dias lamentando. Agora eu queria lembrar para vocês, ele não passou os dias murmurando. Ele passou o dia lamentando por sua culpa, lamentando pela culpa do povo, lamentando pela negligência da lei, lamentando por um culto falso dado a Deus, lamentando porque Deus os fez próspero e eles usaram a prosperidade dada por Deus contra o próprio Deus. Assim somos nós muitas vezes que clamamos, Deus abençoa, e às vezes a gente esquece de um Deus que nos abençoa e lembra só da bênção, mas não lembra do Deus. E Deus vai esperando, e Deus vai esperando, e Deus vai esperando até o dia que Ele cessa e nos faz cair, e nos faz escorregar, e espreme o nosso nariz, e puxa a nossa orelha. E aí a gente ainda insensato e de maneira sem viver uma vida espiritual começa a culpar Deus. Neemias não está murmurando, está lamentando. Como disse Davi, pequei contra os céus e contra ti. Quando foi alertado e quando foi colocado nos seus olhos, na sua consciência, no coração, que ele havia pecado, adulterado, assassinado, havia agido de maneira cruel contra uma família, contra um homem, contra uma mulher, contra si, contra Israel, contra o exército, contra Deus principalmente. Jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando nós reconhecemos as nossas misérias, quando nós reconhecemos a nossa conduta pecaminosa, nós temos que lamentar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, precisamos ouvir de Deus o que Ele realmente quer para nós. Não é mais agora ficar preso à culpa e ficar preso ao pecado e ficar preso às consequências. É reconhecer o erro e humildemente buscar ao Senhor. É como o filho pródigo que disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura e eu aqui passando necessidade, e eu aqui vivendo na miséria, e eu aqui vivendo na humilhação e na vergonha. Eu vou buscar o meu pai. Eu não quero nada, só quero que ele me considere pelo menos como empregado. Eu quero pelo menos que ele me dê as migalhas. Esse é o pensamento de quem não tem uma visão correta de um Deus maravilhoso porque está em pecado. Nós temos o conceito no coração e na consciência da palavra de quem é Deus. Mas quando estamos em desobediência, nós perdemos o valor dessa essência, o valor da profundidade, do comprimento, da largura do amor de Deus. Que Paulo ora pela igreja, pedindo que tenhamos esse conhecimento. E conhecer a Cristo, conhecer a Deus, é vida eterna. É viver conhecendo. Neemias jejua, Neemias ora ao Deus dos céus. E aí cabe bem aquele texto que nós conhecemos bastante: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome. Para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali a todos os dias. Essa é a resposta de Deus a Salomão, que pergunta: se o teu povo pecar, se o teu povo te esquecer, se o teu povo se afastar, se o teu povo cometer aquilo que é contrário à aliança que o Senhor fez através de Moisés, e se nós viermos orar, o Senhor vai ouvir? Ele disse sim. Mas é preciso se converter, é preciso se humilhar, é preciso buscar. E eu farei uma grande obra. Ele diz assim: perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Tem muita gente que busca a Deus querendo a resolução dos problemas, a cura da terra, a libertação da situação que está vivendo, mas não busca o perdão dos pecados. Às vezes nós queremos que Deus resolva um problema que está acontecendo e a gente não percebe a causa do problema. Somos nós. Eu disse no início, nem sempre os problemas da nossa vida têm a ver com pecado.
Mas grandes coisas que acontecem na nossa vida de sofrimento, acontecem por conta de pecado. A nossa relação com Deus determina a construção da nossa vida, queridos. Deus tem um plano para mim maravilhoso. É assim que se canta? Deus me prometeu vitória. Eu não morrerei enquanto não se cumprir o que Deus tem para mim. Claro! Mas é preciso andar conforme a soberania divina, não é só com os planos que Ele tem para você. Deus tinha um plano para Jesus, mas Ele teve que obedecer. Tem gente que sabe que Deus tem um plano, mas não quer obedecer. Aí fica nessa história, tenho vitória, estou posse de vitória, estou determinado. Não tem posse de vitória se é desobediente a Deus. Quer ver um exemplo? Ezequias soube que ia morrer. O que é que Ezequias fez? Clamou ao Senhor, Senhor, deixa eu viver mais. Estou tão novinho. Eu ainda quero ir para Disney World. Eu ainda quero conhecer a Europa. Deixa eu viver mais. Deus, tá bom. Mais 15 anos. Foi terrível. Abriu as portas. Mostrou o seu poder, a sua glória, as suas bênçãos aos ímpios. Tem muito crente mostrando a glória de Deus para quem não quer receber. Tem muita gente dando seus talentos e dons, colocando à disposição de pessoas que são inimigos de Deus. Eu tenho para mim que é um dos exemplos. O meu coração ficou bastante triste em ver um servo do Senhor, caracterizado de festa junina, até aí tudo bem. A roupa não quer dizer muita coisa. Mas bater uma foto com Viva São João aqui atrás, aí me deixou triste. Não está mais naquela igreja, não. É membro, mas não está mais na igreja, não. Pelo menos não participa mais. Eu fico pensando, que valores tem no coração? Que valores tem na mente? Estamos ao pouco nos alinhando com o mundo. Tem muito crente que comemora Halloween. Estamos nos alinhando com o mundo. Tem muita gente levando essas coisas do mundo como normais, depende muito do ponto de vista. Tem muita gente assumindo o formato do mundo através de uma osmose. A osmose é um processo na célula que, por estar no meio líquido, ela vai absorvendo aos pouquinhos o conteúdo de fora e ela vai se enchendo, daqui a pouco está cheio. Então, tem muita gente vivendo isso. Neemias sabia. O povo foi para a terra que mana leite e mel, e aos poucos o povo foi se acomodando, se acostumando. Por isso Deus primeiro quer restaurar os pecados, perdoar os pecados, para depois curar a terra. Primeiro Deus quer ver o seu quebrantamento, para poder lhe abençoar. Primeiro que Deus quer ver sua atitude, para depois agir. Às vezes, as bênçãos que recebemos de Deus, usamos de uma maneira tão errada, que serve de tropeço para a gente. Salomão pediu o que a Deus? Foi que Deus deu a ele. Salomão pediu sabedoria a ele. Foi que Deus deu a ele. E o que mais? Riqueza, poder. Como não pedisse riqueza e dinheiro, mas sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Nenhum homem será sábio como tu, mas eu também darei poder, dinheiro e tudo. O que é que Salomão faz? Se perde. Ele coloca dentro de Israel culto a deuses estranhos. Não, pastor, mas não foi ele não, foi as mulheres dele. Seja homem, Salomão. Foi assim que Davi disse ao seu filho. Seja homem. Tome conta da sua casa. Tome conta de Israel. Tome conta do meu povo. Ele era rei. Ele era líder. De certa forma espiritual, era sacerdote do povo. Embora que existisse o sacerdote, mas ele tinha essa
essa ideia no seu coração porque ele vivia numa teocracia. E ele não obedeceu a Deus. O seu reino foi dividido em dois, norte e sul, Roboão e Jeroboão. E Deus só prevaleceu uma tribo por amor a Davi. É assim. E quantos podemos lembrar de que, por não obedecer a Deus, não tiveram seus pecados perdoados e não tiveram a sua terra curada, parada? Neemias confessa o pecado do seu povo. Verso 5 em diante. Ele diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança. Ele ora ao Deus grande e temível, fiel, misericordioso. Além de orar a Deus, eu preciso ter consciência de quem é esse Deus. Deus que me salvou. Um Deus que me ama. Um Deus que é justo. Mas é um Deus que disciplina. É um Deus cheio de graça. É um Deus que pode todas as coisas e não ore mais que tu possas, Senhor. Que tu possas, Senhor. Que tu possas, Senhor. Você diz, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, que eu te apresente esse plano da minha vida. É da tua vontade, então faz, porque Deus pode todas as coisas. A única coisa que pode impedir Deus de agir é pecado. A segunda coisa é não estar dentro do plano soberano de Deus. Deus vai fazer tudo e nada pode frustrar os seus planos na sua vida, na minha vida. A coisa que pode mudar é vida de pecado. E o que você está pedindo não ser plano de Deus para a sua vida e um plano soberano, ou ser um plano geral. Então, se está dando alguma coisa errada, é falta de planejamento, falta de oração, falta de quebrantamento, falta de propósito. Pode ser preguiça também, pode ser falta de audácia, mas pode ser falta de comunhão com Deus. Desobediência à sua palavra. Desobediência ao seu propósito. Neemias diz claramente no texto: agimos de forma corrupta e vergonhosa. Você já parou alguma vez orando a Deus e viu que sua atitude foi corrupta e vergonhosa? Desobediente à palavra de Deus. Quando agimos assim, as consequências são terríveis na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Ao redor, na cidade. Dependendo da dimensão, pode ser no estado, pode ser no Brasil. Há muito tempo atrás, quando eu era menino, tinha um pastor chamado Jimmy Swaggart. Um pregador pentecostal, um ministério muito grande no mundo, e fez com que muita gente tropeçasse. Viveu uma vida de prostituição, de adultério, e a igreja nos Estados Unidos tirou ele do ar. E muita gente no Brasil ficou confuso. Mas, rapaz, um homem tão cheio do Espírito Santo, e agora? Passou, a igreja voltou, e ele voltou para o ministério, voltou para o Brasil, isso em televisão, TV Manchete, TV Tupi, faz tempo. E de repente Jimmy Swaggart cai de novo. E aí a igreja afasta ele. Quantos tropeçaram com Caio Fábio? Eu mesmo li muito Caio Fábio. Eu gostava de ouvir Caio Fábio. Ele pregou nessa igreja aqui, num dia que tinha um culto na casa da irmã Milka. E eu ainda vi aqui uns 15 minutos ele pregando. E quanto hoje estão aí nas ideias deles e complicado. Se nós agirmos de maneira corrupta e vergonhosa,
Nós vamos fazer com que pessoas tropecem, mas o evangelho não vai ser apagado. O poder de Deus prevalece. E Jesus Cristo disse: ai daqueles por quem vierem os escândalos. Serão pedra de tropeço, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Neemias ora. No verso 7 ele diz: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não foi contra o rei de Israel. Não foi necessariamente contra Moisés. Mas contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, decretos, as leis. E aí sofremos as consequências. Desobedecemos às leis. Não foi Moisés que deu a lei, mas foi o Senhor que deu leis, decretos, mandamentos. Precisamos pensar a quem temos obedecido, a quem temos servido. Qual o propósito da nossa vida? Quem somos nós enquanto Primeira Igreja Batista? A quem devemos temer? A quem devemos responder as razões, as questões da nossa fé? Graças a Deus, hoje eu acho que não se tem mais medo do ministério diaconal. Antigamente as pessoas, os diáconos, graças a Deus mudou. Antigamente se tinha medo do pastor. Meu Deus, lá vem um pastor. Hoje, graças a Deus, não se tem esse medo do pastor. O problema é que as pessoas estão perdendo medo de Deus. Os crentes estão perdendo medo de Deus. Os crentes estão brincando com Deus. E, consequentemente, não considera mais pastor. Consequentemente, não quer mais considerar os diáconos. Os oficiais da igreja, tanto o pastor quanto os diáconos, devem ser respeitados como oficiais, como autoridades dentro da igreja para o bem e serviço do ministério de Cristo. Não devem ser temidos, mas devem ser respeitados. Se o diácono tem correspondido com a postura de diácono, é outra questão que você pode procurar o diácono, pode procurar o pastor e conversarmos com ele. Se o pastor não tem correspondido, você pode procurar os diáconos e pode procurar o pastor para resolver essa questão. Mas nós não podemos desprezar o ministério diaconal, o ministério pastoral, o ministério de educação religiosa, o ministério de música, nem nenhum outro irmão da igreja. Não são só os diáconos que devem ser respeitados, nem o pastor, nem o ministro de música e educação, mas todos. Todos devem ser respeitados. Não só os que têm cargo, não. Todos os que são igreja, membros de igreja, congregados da igreja, desde a criança ao mais idoso. Nós precisamos ter esse cuidado porque isso honra a Deus e faz com que a igreja se fortaleça, faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja seja abençoada. Neemias, em sua oração, busca o favorecimento de Deus. Lembra-te agora, verso 8, dos que disseste a Moisés. É como se ele estivesse lembrando a Deus. Deus sabe, mas Neemias está dizendo no seu coração o princípio da sua oração, o propósito da sua oração, o objetivo da sua oração. Quando ele diz assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem fiéis, e eu os espalharei entre as nações. Deus disse isso, não disse? Nós não lemos o texto de Deuteronômio. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Deus quer restaurar a sua vida por amor a Ele. Deus quer que você saia dessa situação, se você estiver, não estou dizendo que está, mas se for o caso, se você estiver numa situação distante de Deus, desanimado com Deus, entristecendo o Espírito Santo, Deus deseja que você busque a Ele e Ele vai restaurar, não importa a situação em que você esteja. Deus levanta você, Deus restaura você e Deus coloca você de novo a caminhar com alegria, ousadia para a glória do seu nome. Ele perdoa pecados. Ele sara feridas, Ele cura coração, Ele firma a consciência, Ele endireita os passos, Ele abraça,
ele beija, ele lava sua roupa, ele coloca sandálias, coloca um anel e faz festa de novo, porque um pecador se arrependeu. Às vezes a gente pensa que é só o cara que se converteu. Não! Aquele filho pródigo já era filho do pai. E Deus mandou fazer festa para ele. E você é filho de quem? De Deus? Ou do diabo? Porque se não é de Deus, só pode ser do diabo. Que nem pai é. Mas ele, de maneira furtiva, ele tenta roubar para si isso. Irmãos, é sério que precisamos refletir em relação a esse Deus maravilhoso. Porque Neemias nos faz pensar nisso. Verso 8 ele diz isso. E ele continua. Ele ora. Ele pede a misericórdia do Senhor. E aí no verso 10 ele diz o seguinte: estes são os teus servos, o teu povo. Neemias está dizendo, não é o meu povo, é o teu povo. Depois Neemias diz assim, foi o Senhor que os resgatou com grande poder e com braço forte. Primeira Igreja Batista de Carpina, somos povo de Deus, resgatados com poder, resgatados com mão forte. Para quê? Para o louvor da glória de Deus. Independente de onde estamos. Embora aqui creio e cremos que Deus está preparando um templo. Mas se o nosso coração não estiver para culto a Deus, nós dentro do templo seremos nada. Mas se nós realmente estivermos em comunhão com Deus, dentro do templo, glorificaremos a Deus, porque Deus é bom e porque nos deu o templo. Não tem como ser diferente. Quero voltar com vocês para lá, nessa consciência de que Deus é o Senhor do templo. Nem quem construiu, nem quem contribuiu, nem quem direcionou, nem quem dirigiu, nem quem administrou, nem quem construiu. Porque o templo, a glória de Deus. Um novo tempo, Deus tem nos preparado, como disse o pastor Ilquias. Mas se não for para a glória de Deus, corremos um risco de fazermos um templo sem um propósito de adoração a Deus. E aí as consequências vão vir. Deus vai mostrar de que Ele é Deus. Finalmente, Neemias e o plano de Deus em seu coração. Quando nós temos comunhão com Deus, quando Deus sara o nosso coração, quando Deus nos traz de uma condição que nos colocamos por desobediência, Deus coloca seus planos ou o seu plano no nosso coração, Deus nos enche de alegria, Deus nos enche de audácia, Deus nos enche de vontade, Deus nos enche de condições para realizar a sua vontade. E Ele diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Deus ouve a oração do seu servo, querido. Deus ouve. Não precisa de um texto longo. É só clamar do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, que Deus ouve. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E a oração dos teus servos, lembrando a você que não é só você, é os servos. A igreja tem que andar junto, orarmos
juntos, embora que possamos orar individualmente, mas na dinâmica de Deus para a igreja, na dinâmica de Jesus para a igreja, na dinâmica da ação do Espírito Santo para a igreja, somos uma unidade formada por uma diversidade. E todos nós precisamos orar no propósito, para a honra e glória de Deus. E o texto continua: dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Os servos que não temem a Deus estão com problemas em relação ao Senhor. Porque servo tem que honrar e temer a Deus. Ele diz que eu e os teus servos estamos orando, nós tememos ao teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido. Senhor, me abençoa e que eu seja bem-sucedido. Diga, Senhor, Senhor, me abençoa, que eu seja bem-sucedido. Qual o teu propósito para a minha vida? Neemias pede benevolência. Neemias pede a Deus bondade. E benevolência é bondade de ânimo para algo ou alguém. Ó Deus, eu peço benevolência. Saindo dessa situação de humilhação, de vergonha, eu te peço, me abençoa. Deus colocou um propósito no coração de Neemias. Deus já tinha colocado uma orientação para Jeremias. Jeremias passa 4 meses nessa situação, orando, jejuando, buscando a Deus, se afastando da corrupção, conversando com seus irmãos. São 4 meses de oração, é um período grande. É preciso entender que Deus não responde nem sempre hoje. O que você pode hoje pode vir daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, não sei. Saímos da primeira igreja batista em novembro de 2020, não é isso? Novembro de 2020. Não, no final de novembro, outubro. Em novembro, lá para o dia 9, agora não estou lembrando essas datas, se Milka leu, lembra? Nós começamos a demolição do templo. No dia 18 de abril de 2021, derrubamos o prédio de educação religiosa, num só dia. Porque Deus nos abençoou e tem nos abençoado. Deus tem colocado no meu coração, no seu coração que tem orado, propósito de servi-lo. E aí Neemias diz: faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede benevolência deste homem. O texto não diz aqui, mas deste homem é Ataxerxes. Coloca no coração de Ataxerxes bondade. Que ele olhe para a nossa situação. Que o coração dele se abra. Nós precisamos interceder pelas autoridades. Nós precisamos interceder pelo povo. Isso é plano de Deus. Jeremias 29:7 diz que devemos orar pelas autoridades. E ensinava ao povo no cativeiro: ore pelas autoridades, porque se eles forem prósperos, vocês também serão prósperos. Precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelos Estados Unidos, precisamos orar pelas nações, precisamos orar pelo Estado, precisamos orar por Carpina. E não caia nessa cilada do diabo de não orar pelas autoridades, porque não foi o que você queria. Porque isso vai de enfronte a Deus. Ah, pastor, sim, mas é problema de cada um se não está fazendo o que deve fazer. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Antes de tudo, peço que faça súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Finalmente, na aplicação queremos colocar: como está você em relação a Deus? Como está a sua família em relação a Deus? Como estão os irmãos da primeira igreja batista de Carpina? Como estamos nós?
Como estão os diáconos da primeira igreja batista de Carpina? Como está o pastor da primeira igreja batista? O que precisamos confessar, se é que temos que confessar alguma coisa? Por quem precisamos interceder? Pense nisso, reflita nisso, que Deus nos oriente e nos abençoe.